Igreja pequena, tá vendo? Mega igreja. Abra sua Bíblia, por favor. Em Marcos. Capítulo 9. Aliás, perdão, capítulo 11. Marcos 11, versículo 15. Versículo 12, 10. Vamos lá, Marcos 11, versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saímos de Betânia, teve fome, e vendo Jesus de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de ladrões, ou de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Vou ler até aqui. Embora a narrativa aqui continue, com um subtítulo da Bíblia, que na minha Bíblia está Poder da Fé, esses subtítulos foram acréscimos posteriores. Então a gente pode parar aqui a leitura e fechar a narrativa, tá bom? Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. Esse texto aqui que a gente leu é um texto profundamente conhecido, que é o texto da purificação do templo em Jerusalém, que é uma narrativa que se acontece nos evangelhos. Tanto Mateus, Marcos, como Lucas, como João falam nesse momento. João muda um pouquinho a cronologia, porque aqui em Marcos esse evento acontece na última semana de vida de Jesus, mas lá em João ele coloca no primeiro momento público, o segundo ato público de Jesus é exatamente a purificação do templo, logo depois de transformar água em vinho. Esse momento aqui, que Jesus está fazendo esse ato, tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje e agora, aqui, que é o culto. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o que é um culto aceitável a Deus. E já começo dizendo o seguinte: nós precisamos desistir daquela ideia de que um culto seja uma espécie de barganha de troca com o sagrado. Ou seja, de algum momento a gente tem aquela percepção de que Deus estaria chateado com a gente, então nós nos encontramos como comunidade para cantar louvores a Ele, para adorá-lo, para que Ele fique de bem, e assim, ao ficar de bem, Ele possa nos abençoar. Essa noção é completamente contrária à lógica do Evangelho. Não tem nada a ver com isso. Nós não estamos nos encontrando num momento de culto a Deus para, de alguma forma, manipular o sagrado, né? Levar Deus a fazer algo que Ele estaria relutante em fazer. Ao contrário, esse encontro aqui é motivado pelo próprio amor de Deus que já se revelou a nós antes. Ok? Todo amor humano a Deus é resposta ao amor divino por nós. Deus nos amou primeiro. E por isso nós o amamos. Então tudo que fazemos, na verdade, na nossa relação com Deus, não pode ser considerado uma moeda de troca para Deus. O culto que nós ofertamos, as ofertas e dízimos que damos, os louvores que cantamos, o momento de oração que temos, nada disso pode ser entendido como barganha com o sagrado. Porque se for entendido assim, nós estamos distorcendo a relação com Deus. Amém até aqui? Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que a gente leu, Jesus está profundamente irritado aqui, deu para perceber, né? Porque ele faz um chicote, e um chicote para acertar as pessoas, né? Ele não está tirando as pessoas de lá, os cambistas, por exemplo, do ato do templo,
de forma gentil. Ele não chega e diz, desculpa irmão, não queria incomodar. Você podia retirar, por favor, a sua mesa? Ele não faz isso. Ele vai derrubando tudo. E por que Jesus está assim? Porque nesse momento, aqui no templo de Jerusalém, o templo deixou de ser um lugar de culto a Deus e se tornou um lugar de controle das massas populacionais e de manipulação do sagrado. Tá claro? E aí, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Nós falamos hoje na EBD sobre como o Novo Testamento utiliza o Antigo Testamento. E aqui nesse texto, há dois textos do Antigo Testamento que Jesus cita nessa passagem. E ele faz questão de citar esses textos porque os seus ouvintes sabem ao que ele está se referindo. Os seus ouvintes conhecem essas narrativas. Ele cita um texto do profeta Isaías e cita um texto do profeta Jeremias. Então a situação é essa. Jesus está no templo, observando aquilo tudo. E aliás, o Evangelho de Marcos deixa muito claro que aquela figueira seca, lá no início da narrativa, né, que seca com a palavra de Jesus, ela é um símbolo do próprio templo em Jerusalém. Jesus vai no templo procurar fruto, não encontra, e aí é uma palavra dura e é uma ação dura de juízo. O ato de Jesus ali, claro, não interrompe o culto no templo, o templo é gigante, mas é um ato profético. É um ato que quer demonstrar o seguinte: Deus não está aqui. Por mais que a estrutura esteja, por mais que os holocaustos permaneçam sendo feitos, por mais que as canções sejam cantadas pelos levitas, Deus não está mais aqui. Porque esse lugar aqui foi transformado numa casa de ladrões, num covil de ladrões. E eu queria, à luz dos textos do Antigo Testamento, iluminar essa passagem para entender o que leva Jesus a criticar um culto como esse. Me acompanham até aqui? Muito bem. Dito isso, queria então que nós lêssemos a passagem de Jesus. Ele está dizendo lá no versículo 15 que ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que é isso? O que Jesus está fazendo aqui? Vamos lembrar o seguinte. Na lógica da Antiga Aliança e também na época de Jesus, todo culto a Deus passava pelo templo. O templo monopolizava o acesso a Deus. E o templo, claro, aceitava holocaustos e sacrifícios. E era muito comum, na verdade, era necessário que a pessoa, pelo menos num dia do ano, fosse até Jerusalém, levando consigo o seu cordeiro, ou se fosse pobre, o seu pombo, a sua pombinha, para ofertar como holocausto no templo. Só que o templo foi, desde há muito tempo, tomado, e a palavra é essa, por uma certa elite sacerdotal que está aliada ao Império Romano, inclusive, e que usa aquele espaço para roubar das pessoas. A palavra é essa. Porque você chegava com seu cordeiro bem cuidado durante todo aquele ano, você chegava com ele no templo para ofertá-lo em sacrifício, e havia lá um levita, um sacerdote, que dizia: o teu cordeiro, ele tem defeito. Mas não se preocupe, porque aqui eu tenho um cordeiro substituto que é muito melhor. E aí eu posso vendê-lo a você por um preço muito em conta. É um pouquinho mais caro, porque a gente está, afinal de contas, como é que você vai encontrar outro cordeiro agora, né? E é preciso fazer isso. Então, mas se você realmente quer adorar a Deus, você pode vender isso e comprar o cordeiro e participar do culto. Essa é a lógica que está aqui. Mercado, né? Compra e venda de, como diz aqui, pombas e mesa dos cambistas. É isso. Tornou-se mercado. E é um problema duplo aqui. Primeiro porque é um mercado, né? Tornou a casa de Deus um mercado. E segundo porque nesse mercado circula a moeda romana. E a moeda romana tem a efígie do César. E o César, já nesse momento histórico aqui, começa a ser adorado como divindade. Basicamente estão colocando uma outra divindade, Mamon, dentro do templo. Qualquer semelhança que você possa já estar associando aí não é mera coincidência. Porque esses templos de Jerusalém se repetem em maior ou menor grau nas igrejas de hoje. Claro que são estruturas diferentes, mais ou menos,
mas a lógica que perpassa o culto lá, muitas vezes também é a mesma lógica que perpassa o culto aqui, no nosso templo, em vários espaços. Então eu queria chamar a atenção para vocês dos versículos que Jesus cita. Ele diz lá, no versículo 17, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E essa passagem que ele está dizendo no versículo 17 é uma citação direta do texto de Isaías. Eu queria que a gente fosse até lá. Vou segurar aqui. Na verdade, não é apenas uma única passagem, tem algumas passagens aí que são complementadas aqui, mas em especial, Jesus faz aqui uma referência que vai fazer referência ao chamado Trito Isaías, que é a parte final do profeta Isaías. Ok? Eu queria que a gente abrisse então em alguns textos do profeta Isaías. Primeiro, capítulo 50. Não, cadê? 56. Todo mundo lá? Eu vou ler todo o texto, embora seja a citação de um único versículo que Jesus faz. Mas lembrando, esse texto que Jesus cita é uma referência não apenas a esse contexto aqui, mas a todo o contexto do profeta Isaías nessa passagem, dos capítulos 50 para frente. Tá bom? Diz assim, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Aqui é a passagem direta que Jesus cita. Quando ele fala a casa de Deus, templo, é casa de oração para todos os povos, ele faz referência a essa passagem de Isaías. E por que essa passagem de Isaías está deixando com toda clareza, afirmando com toda clareza? Simples. De que a aliança de Deus é aberta a todo mundo, inclusive aos estrangeiros. Lá no templo de Jerusalém, esse espaço que foi ocupado pelos cambistas, pela lógica de mercado, era o átrio dos gentios, o átrio dos não-judeus, o lugar santo destinado aos não-judeus que estão no templo para buscar a Deus, que vão lá para adorá-lo. Por isso que esse templo seria chamado casa de oração para todos os povos. Ou seja, é um lugar de encontro para todo mundo. Não é um lugar de separação ou de levantamento de muros, mas é um lugar de acolhimento. Qualquer pessoa pode chegar. E por que qualquer pessoa pode chegar? Porque o Deus que dá nome a esse templo, o Deus que está sendo adorado nesse templo, é um Deus acolhedor. É um Deus que atende a todos e todas, que não despede
de mãos vazias quem se chega até Ele. Entende isso? Então, o culto deixa de ser culto a Deus e passa a ser reprovado por Jesus quando, no lugar de sermos uma casa de oração para todos os povos, nós somos uma casa de ladrões que querem roubar esses povos. O culto deixa de ser culto quando, no lugar de sermos uma casa de oração a Deus, ao Deus que ama todos os povos, nós transformamos o lugar numa casa onde a oração, na verdade, é oração contra alguém, é oração que separa, é oração que ignora os outros, é oração que se coloca diante de Deus como o grande privilegiado por conhecer a Deus, enquanto os outros, pobres coitados, não têm a menor qualidade de serem pessoas. O culto deixa de ser culto quando a gente esquece que nossa vocação é orar ao Pai de Jesus, e a gente passa a orar a um ídolo, que, como todo ídolo, quer assassinatos, quer vítimas, quer sacrifícios humanos. Nós vemos aqui no início o profeta Miqueias perguntando: com que me apresentarei diante de Deus? Vou dar o meu primogênito a Deus? Porque era uma prática que em Israel se fazia. O templo se tornou um negócio lucrativo. O culto se tornou uma atividade que levava as pessoas, inclusive, a darem os seus primogênitos a Deus, achando que com isso estariam ganhando bônus diante de Deus. E aí, a palavra aqui claramente diz que não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O caminho, na verdade, é a construção de um mundo justo, de um mundo fraterno. O que é que você pede de Deus? O que é que Deus te pede, aliás? Apenas isso: que você ame a justiça, que você pratique a justiça, que você caminhe de forma humilde no mundo. E humilde aqui, gente, não é aquela negação dos talentos próprios. Já viu gente assim? Eu sou muito humilde, a pessoa é maravilhosa, assim, sei lá, se expressa muito bem, e ela costuma dizer: não, eu sou péssimo, não consigo falar, sabe, esse tipo de humildade que é falsa. Não é isso que está falando. Humildade, na verdade, vem da palavra humus, que é chão. Humilde é quem tem os pés no chão, ou seja, sabe quem é e encontra os outros à sua volta. É isso que nos pede a Deus. E o culto só se torna aceitável se ele é a casa de oração para todos os povos. Amém? Amém. O segundo texto que Jesus cita está em Jeremias. Então, você está em Isaías, avança um pouquinho. Jeremias capítulo 7. De novo, Jesus faz uma única citação de um trecho dessa passagem, mas eu vou ler todo o capítulo, tá? Ou pelo menos parte do capítulo. Que diz assim, versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após de outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações.
Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões, de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. À luz desses textos agora, a gente volta lá para Marcos. O que Jesus está dizendo basicamente é, há um grupo de pessoas que, em primeiro lugar, descaracterizou o culto a Deus, porque transformou a casa de Deus, que deveria ser casa de oração para todos os povos, num espaço de controle do outro e de rejeição dos outros. Mas mais ainda, quando Jesus fala de transformar essa casa num covil de ladrões, é esse texto aqui que ele está falando. E o que esse texto aqui está dizendo? Vamos lá. Ele está criticando um grupo de pessoas que entra pelas portas do templo para adorar a Deus. Certo? E está dizendo o seguinte, olha, não confiem, vocês que fazem isso, que entram pela porta do templo, da igreja, para adorar a Deus, não confiem em palavras falsas dizendo, esse aqui é o templo do Senhor, esse aqui é o templo do Senhor, como se por isso, só por isso, vocês estivessem salvos. Não é esse o caminho. Diz o texto aqui, versículo 5, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva. Estrangeiro, órfão e viúva no Antigo Testamento são símbolos do pobre, do necessitado, de quem precisa de ajuda, de quem não tem o que... de alguém que é da periferia. Grupos da periferia. Conseguiu pensar em algum? Um grupo que é hostilizado por alguma condição específica? Que lhe é inerente? Conseguiu pensar em algum? Aqui fala desabrigados, na versão. Desabrigados. Legal. No versículo 6? Está misturado, porque é a mensagem. Ah, sim. Legal. Mas é isso. É gente que precisa de ajuda. É gente que é, de alguma maneira, por razões econômicas, razões sociais, razões culturais, razões religiosas, razões sexuais, é colocada de lado. Gente que é expulsa. E aí o texto está dizendo o seguinte, bom, se vocês não oprimirem essas pessoas, aí vocês vão estar emendando os seus caminhos. Aí sim, vocês vão poder dizer que habitam na casa de Deus. Então o que isso significa aqui, gente? Olha só. O culto a Deus, que envolve toda a liturgia que nós fizemos hoje, por exemplo, não envolve apenas essa liturgia. Essa liturgia aqui é apenas um fruto de toda uma vida que cultua a Deus na prática diária, na prática da justiça com o outro, na prática da busca do bem ao outro, na prática da busca de uma sociedade mais humana. Porque senão não é culto a Deus. Entende? Senão é covil de ladrões. E aí o Jeremias é muito direto, né? Lá o versículo 8 em diante diz, vocês confiam em palavras falsas que nada aproveitam. Aí diz assim, o que é isso? Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente, vocês seguem outros deuses, mas depois vocês vêm, se colocam diante de mim nessa casa, que leva o meu nome, e dizem, estamos salvos. E aí o profeta é muito irônico, ele diz, estão salvos sim, só para continuar a cometer essas abominações. É como ele diz o seguinte, é como se ele dissesse, não tem o menor sentido o que vocês estão fazendo. Nada mudou. Vocês estão aqui, mas nada mudou. Vocês continuam com uma prática de vida muito problemática. E aí a gente volta lá para Marcos. Em Marcos, gente, o texto que a gente leu, Jesus usa esse tipo de palavra exatamente para denunciar um templo que deixou de ser templo. Denunciar um culto que deixou de ser culto. O resultado disso, aliás, para quem é os controladores dessa estrutura religiosa, o resultado dessa crítica de Jesus é que essas pessoas que se sentiram agora agredidas no seu jeito de ser, foram chamadas por Jesus de gente que é ladrão, na verdade, essas pessoas agora, versículo 18, principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, de matar Jesus.
Porque essa palavra incomoda, entende? Essa palavra é uma palavra dura. E aí, é claro, quem quer monopolizar o acesso a Deus não vai querer esse tipo de discurso. Vai querer silenciá-lo. Qual é o culto que nós oferecemos a Deus, gente? Qual é o culto que a gente oferece a Deus? O louvor que fazemos aqui é culto? Sim, é. É claro que é. Há todo um livro, Saltério, que manda cantar a Deus louvores. E isso faz parte, isso é importante, isso é necessário. Isso não é algo que a gente deveria deixar de lado. A liturgia aqui não é uma liturgia que faz aqui no templo apenas, mas é uma liturgia que você, trancado no seu quarto, busca ao Pai que te vê em secreto. Momento de adoração íntima, pessoal e solitária com Deus. Você já experimentou isso? Isso é maravilhoso. Eu costumava colocar os discos lá do Tabernáculo de Davi, né, claro, aqueles antigos. Ó. Deixa eu refazer a frase. Eu costumava colocar os LPs. Melhorou? Os cabelos brancos não me deixam mentir. E tocava e ficava lá no quarto da minha mãe, trancado, buscando a Deus, cantando junto. É uma experiência que por favor, façam. Busquem a Deus mesmo no íntimo do quarto de vocês, ou seja, na intimidade da vida de vocês, essa é a ideia. E aí, o culto aqui será apenas a extensão pública de algo que vocês fazem todo o tempo. Isso é culto, isso é adoração a Deus. Mas a adoração a Deus e o culto a Deus não é só isso. Adoração a Deus e culto a Deus é quando a gente está atendendo a alguém que está necessitado na rua. É quando a gente se organiza como igreja para dar assistência às pessoas que não tomam banho e moram na rua. E ajuda a fazer isso. Isso é culto a Deus. Aliás, os passarinhos vieram participar do culto. Aliás, Tiago diz isso. A religião pura e sem mácula. Gente, para de prestar atenção no passarinho, por favor, agora. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta, 2 pontos. Visitar as viúvas e órfãos nas suas necessidades e manter-se incontaminado da lógica do mundo. É isso que nós somos. Então entenda que o culto a Deus envolve todas as dimensões da vida, não é só a vida religiosa da igreja, é toda a vida. Envolve questões sociais, envolve questões econômicas, envolve questões sexuais, envolve questões políticas. Tudo isso faz parte do culto a Deus, porque nós não somos um ser espiritual apenas. Nós somos seres completos, biológicos, psicológicos, físicos, não é isso? Emocionais, nós somos as pessoas assim. Então, o culto a Deus, que é entoado pelos passarinhos ali fora, eu consegui colocar vocês na mensagem. É também culto que nós somos chamados a fazer, mas qual culto? Não é qualquer culto, gente. Não adianta chegar aqui, ou seja, em qualquer lugar que nós estejamos, e dizer, casa do Senhor é essa. Estamos na casa de Deus. Bobagem. Isso aqui não é casa de Deus. E nem que fosse um templo, estrutura feita para ser uma igreja, seria uma casa de Deus. Não é casa de Deus. Deus não é prisioneiro de templos. O Atos dos Apóstolos fala isso. Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Então por que a gente quer viver aprisionando Ele? E aprisionando a nossa espiritualidade dentro do templo? Não, é fora do templo que a gente está vivendo. É fora do templo. Jesus vai ao templo, mas vai para criticar aquela realidade. Para dizer basicamente o seguinte, olha só, Deus não está aqui não, Deus não tem nada a ver com isso. Essa estrutura aqui não tem Deus. Deus está fora. Deus está nos estrangeiros. Deus está nos grupos de periferia que são constantemente exterminados. Essas semanas nós sofremos, enquanto sociedade humana, tragédias. O assassinato do congolês, não é isso? E basicamente defesa de nazismo. Isso é de um nível de surrealidade absurda.
Mas o que é mais absurdo é ver pessoas que estão no templo de Deus compactuando com essas coisas. Templo de Deus, isso não é o templo de Deus, isso é covil de ladrões. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? É um convite ao culto. Mas um culto que nos coloca para fora do templo, inclusive. Porque esse encontro aqui que nós temos, gente, é um encontro público dos nossos cultos particulares, que nós fazemos na nossa vida diária. No colégio, no trabalho, na universidade, onde quer que estejamos, na família. Viver a lógica de Jesus, a lógica do Evangelho. Isso é cultuar a Deus. Amém? Não perder de vista a questão desse encontro místico com Deus, que nós somos chamados, mas não reduzir esse encontro ao universo particular e fechado e solitário de uma vida que não leva essa fé para outros ambientes. Não. É o encontro místico com Deus que acontece lá no quarto, solitariamente, individualmente, mas que depois se estende aos outros em serviço, em cuidado, em amor, em misericórdia, em amparo, em acolhimento, para que a gente possa, na força do Espírito de Deus, fazer com que o reino de Deus venha a nós. Que reino é esse? Lembra? É um reino de paz, justiça e alegria. Não pode haver paz se não tiver justiça, gente. Não pode. Não pode ter alegria se não tiver paz. As coisas estão interligadas. É esse reino que nós estamos falando. E nesse reino nós somos orientados a buscá-lo e dizer o seguinte: ó Pai nosso, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Isso significa dizer, agora nós somos chamados a invocar esse reino como culto a Deus, para que Deus aceite a nossa adoração. Não como troca, não como barganha, mas como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar como igreja? Que a gente se torne essa casa de oração para todos os povos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te pedimos a graça de sermos, Senhor, enquanto igreja, enquanto discípulos e discípulas do Senhor, casa de oração para todos os povos, sem exceções. Nós queremos ser casa de oração, queremos cultivar uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor diária. Nos convoca a isso, nos incomoda a isso, o Espírito de Deus, nos dá sede pelo Senhor a cada momento, que a gente possa te buscar, Senhor, porque quem te busca, Senhor, te encontra. E nós te louvamos por isso. Mas que a nossa espiritualidade não se reduza a esses momentos de intimidade e nem aos encontros nos templos. A nossa espiritualidade, Senhor, que ela seja também eficaz na vida concreta que vivemos. Em nome de Jesus. Nos ajuda nisso, nos abençoa, nos dá essa graça de sermos casa de oração para todos os povos. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém.